Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Amém. Eu peço que a igreja me acompanhe lá na leitura da palavra. Quem tiver a Bíblia, por favor, já abra. Quem não tiver, nós vamos para o telão também. O livro fica lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Colossenses, capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito de qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Amém? Em outras versões diz assim, que no versículo 5, que eu separei mais especificamente, muda um pouco da leitura de um para outro. Na minha outra versão diz que vem da esperança confiante naquilo que está reservado no céu, pois vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por essa noite que nós estamos na Tua presença, crendo que o Teu Espírito Santo, Senhor, tem algo especial para nos entregar essa noite, para toda a igreja, para cada coração, para cada mente aqui, Senhor. Tem uma porção determinada para que nós possamos abrir nossas mentes, caminhar por caminhos que até então não andamos, Senhor, para sermos cada vez melhores servos, Senhor, da Tua palavra nessa terra. Que onde nós passarmos, Senhor, essa semente que vai entrar em nós, vai frutificar em nós, vai sarar as nossas feridas, vai nos trazer entendimento e discernimento, que seja uma ferramenta, Senhor, para tratar outras pessoas, para cada vez mais, Senhor, o Teu povo se ajuntar para Te adorar, porque Tu és o nosso Deus. Por isso nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, Paulo manda a igreja de Colossenses como uma oração de ação de graças, dando os parabéns pelo comportamento que eles têm tido, diferente da palavra que nós conversamos, na semana passada, que era de Gálatas, que era uma igreja que estava se perdendo, estava confundindo o Evangelho, e Paulo até então, na oportunidade, mandou uma carta para lá, condenando essa criação de um Evangelho diferente ao Evangelho que ele tinha levado. Já essa igreja de Colossenses, uma igreja que tem se permanecido na fé, gerado expectativas em cima daquilo que já é a realidade deles, uma fé naquilo que tenha sido e já tinha sido prometido para eles no céu. Traz para nós o entendimento da importância de tudo aquilo que nós gerarmos de expectativa sobre a nossa vida, não seja uma coisa ilusória, não seja uma coisa totalmente fora daquilo que nós estamos vivendo, mas que nós possamos gerar em nós expectativas mediante uma realidade que nós já vivemos. Qual é a nossa realidade? Hoje nós somos livres do pecado e somos salvos em Cristo Jesus. Quando nós começamos a gerar expectativas em cima dessa certeza que eu já tenho, não haverá chances de eu me decepcionar, de eu me frustrar com coisas que não aconteceram, porque eu não vou gerar expectativas totalmente fora de uma vida que o Senhor espera que eu leve. Hoje em dia nós vemos um mundo que vive se divertindo até com essa situação. Se você acompanha as redes sociais, há muito uma brincadeira sobre isso, expectativas versus realidade. E aí eu vejo que as mulheres às vezes brincam, o cabelo que queria ter para o cabelo que tem, o carro que queria ter para o carro que tem. E essa semana eu estava em casa e precisava ir numa farmácia, e a minha esposa não estava, o carro não estava em casa, eu disse, vou dar uma caminhada, vou até na farmácia, tinha que comprar algo. E aí no caminhar, passando por uma rua movimentada até chegar na farmácia, passa aqueles carros de som alto, que às vezes dá a impressão que é aquele carro de propaganda de mercado, Dá uma hora ou outra vai vir açúcar, tal, 5 quilos, tantos reais. Mas é só o pessoal que gosta de som alto mesmo. E aí passou uma música que me chamou a atenção, que dizia a expectativa
beijar ou ficar com você, realidade, chorar, esquecer, sei lá, um sofrimento, aquela música. A expectativa do rapaz na música era ficar com a menina, mas a realidade dele era ficar, chorar, sofrer e esquecer, que era o que ele tinha para a vida. E eu vi que quem estava ouvindo estava feliz, as pessoas na rua, eu comecei a observar que onde o carro passava, as pessoas começavam a cantarolar a música também. Porque o mundo lá fora começou a se acostumar com essa realidade, que é a realidade totalmente contrária do que o Senhor busca para nós. O povo começa a viver, o mundo começa a viver expectativas totalmente fora daquilo que o Senhor espera para nós e se acostumou com a frustração de viver uma realidade totalmente diferente daquilo que gostaria. Porque nós começamos a viver expectativas em cima de pessoas, muitas vezes em cima de nós mesmos. Nós começamos a viver expectativas em cima da esposa, de esposo, de filhos. Geramos expectativas em cima de outras pessoas. E muitas vezes o que nós precisamos entender é que a nossa expectativa para gerar uma realidade condizente com aquilo que nós esperamos tem que ser algo alinhado. O que nós temos de expectativa no Senhor tem que ser alinhado com os desejos que Ele tem comigo. A expectativa que eu tenho com a minha esposa ou com o meu esposo tem que ser alinhado com outra pessoa que está comigo. E muitas vezes a falta de alinhamento com as pessoas, com o ambiente onde eu vivo, gera em mim uma falsa ideia de que aquilo que eu estou gerando dentro de mim como expectativa acontece. E quando não acontece, gera em mim uma frustração que me afasta de pessoas, destrói casamentos, destrói amizades, destrói negócios, destrói famílias. Quando nós começamos a ver que os relacionamentos hoje se acabam muito porque muitas vezes o esposo começa a gerar uma expectativa sobre a esposa de algo que ela nem prometeu fazer. De algo que ela nunca disse que faria, ou que nunca disse que se comportaria, mas o esposo começa a gerar dentro dele um desejo que a esposa seja desse jeito, ou se comporte desse jeito, ou faça conforme outras fontes de informações que ele busca, e a esposa nunca prometeu. E aí o esposo se chateia porque não acontece aquele que gostaria, e a frustração gera o quê? Não serve para mim, vou procurar uma outra pessoa. E a esposa, não ao contrário, também busca muitas vezes gera uma expectativa de um esposo que faça isso, faça aquilo, se comporte dessa maneira, seja mais ativo em casa, ou seja, sei lá, as expectativas que cada esposa tem, mas nunca há uma conversa entre as duas partes para que seja alinhado a expectativa de cada um, para entender até onde eu posso fazer, até onde eu consigo te atender, até onde eu vou respeitar os teus limites, e assim gerar uma expectativa conforme aquilo que o Senhor espera para um casamento, que haja uma aliança, que haja um entendimento, que haja uma concordância, e em cima daquilo que o Senhor espera, o casamento vai evoluindo e vai gerando crescimento nos dois, porque existe um entendimento da realidade que eu vivo em Cristo Jesus para a expectativa que nele eu espero que aconteça para o meu relacionamento. Isso não é diferença em qualquer outro relacionamento. Amizades, muitas vezes as pessoas perdem amizades, se entristecem porque não conversam, não dizem o que esperam, mas criam uma expectativa que o amigo faça isso, se corresponda dessa maneira, e isso não acontece, gera em mim um entristecimento e me afasta da pessoa, e a pessoa, a grande maioria das vezes, não tem nem ideia do que aconteceu, porque nunca prometeu fazer algo. Pais que muitas vezes assustam os filhos com expectativas de uma vida com uma tal profissão, tem expectativas que o filho estude em tal colégio, faça tipos de cursos diferentes, enfim, nada contra esse pensamento, porque a vontade dos pais é sempre fazer com que o filho tenha uma vida melhor do que ele teve. Mas nunca há um entendimento, nunca há um alinhamento de pais com filhos sentando para conversar. Olha, eu preciso que você entenda que o melhor para você é isso. O mundo hoje se comporta de uma maneira que, se você não tiver esse tipo de estudo, esse tipo de instrução, você vai sofrer um pouco para conseguir aquilo que você gostaria. Mas gera uma expectativa num filho, não há uma conversa, um alinhamento nessa expectativa, e a realidade começa a se comportar e apresentar de uma maneira que o pai não gostaria, e gera frustração, e a frustração de um filho gera afastamento, e o afastamento gera enfraquecimento na família, tudo por falta de um alinhamento da sua expectativa com a realidade que você gostaria de viver. Muitos pais começam a gerar expectativas em cima de filhos, de coisas que eles mesmos não viveram, e querem se realizar em cima dos filhos.
Quando nós entendemos o que o Senhor busca em nós como esposo, como amigos, como pais, nós começamos a entender que a nossa realidade hoje é pregar o Evangelho onde nós estivermos, é pregar o meu Evangelho sendo um bom esposo, uma boa esposa, conforme o que o Senhor espera que nós façamos. Amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu cuidar do meu filho, pregar o Evangelho e passar para ele tudo aquilo que o Senhor espera de nós, porque quando ele aprender, quando criança, quando adulto, ele não vai esquecer daquilo que ouviu quando era novo. A minha realidade é pregar o Evangelho conforme a palavra de Deus, porque aí sim eu começo a gerar expectativa em cima daquilo que a palavra é capaz de fazer a meu favor, e não mais pelos padrões do mundo, ou não por minha vontade própria. Claro que cada um de nós temos desejos e vontades em todas as áreas da nossa vida, e isso não é errado. O errado é nós não começarmos a analisar na palavra e ver e fazer a palavra filtrar os meus desejos e começar a entender qual é a realidade que eu preciso viver. Isso que eu estou com desejo de ter, isso que eu quero viver, isso que eu quero pegar, o relacionamento que eu quero ter, a empresa que eu quero, do jeito que eu quero gerir meus negócios, condiz com a realidade que o Senhor espera para mim, como um filho, como um herdeiro, como um pregador do Evangelho, como alguém que dá testemunho por onde passa? Amém. Então eu consigo gerar uma expectativa de coisas que vão acontecer, porque eu estou seguindo conforme a vontade de Deus para aquilo. Mas quando eu não sigo dessa maneira, as coisas começam a desandar e eu começo a viver como o mundo, achando engraçado que eu gerei uma expectativa, mas a minha realidade foi totalmente diferente. E eu fico gerando expectativa em cima de expectativa, mas a minha realidade não muda. A minha realidade, o que é? Eu tenho que mudar o jeito que eu estou vivendo. Eu tenho que começar a buscar viver conforme a vontade de Deus para a minha vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a minha vida é que eu viva conforme o desejo dEle para mim, confiando que tudo aquilo que Ele vai fazer eu viver nessa terra é para a honra e glória dEle, não minha. Eu tenho que começar a viver a realidade de que muitas vezes as coisas não vão acontecer como eu gostaria, mas em nenhuma delas quer dizer que o Senhor não está agindo a meu favor. Porque muitas vezes nós passamos dificuldades, passamos por aflições, portas são fechadas na nossa vida, negócios não são feitos, relacionamentos não vão à frente, mas isso não quer dizer que eu não estou gerando coisas boas em Cristo, porque é na dificuldade que o poder dele se manifesta. Aí sim eu começo a viver grandes expectativas no Senhor, porque eu começo a viver a minha realidade é servir a Cristo. É eu levantar todo dia de manhã dizendo: Senhor, eu estou nas tuas mãos, faça conforme a tua vontade, fala comigo, me diz o que eu devo fazer, e entrego meus projetos ao Senhor. E aí você começa a fazer uma realidade em Cristo Jesus, e aí você começa a fazer expectativas em cima daquilo que o Senhor espera, e as tuas expectativas vão ser atendidas, porque você não estava gerando expectativas longe daquilo que o Senhor espera, você está seguindo a vontade dEle para a tua vida. Muitas vezes nós geramos expectativas dentro da própria igreja, e nós não devemos gerar expectativas na igreja. E talvez você pense assim: esse pastor agora está endoidando, fala para a gente vir na quarta-feira para encher quarta, aí a gente vem na quarta e escuta um negócio desse. Primeira coisa, a igreja é só um lugar de comunhão. Nós somos a verdadeira igreja. E aí talvez você diga assim: ah, pastor, então as expectativas que eu tenho que ter não é em ninguém, não é esposo, não é em filho, não é na igreja, é em mim então, porque eu sou a igreja. Aí eu vou para Gálatas 2:20, que diz assim, ó: assim já não sou mais eu que vive, mas Cristo que vive em mim. Quando você já não vai mais atrás de ninguém, você começa a olhar para você, o que eu tenho que fazer, a expectativa que eu tenho em mim. Eu não sou mais eu sou Cristo. Então quando você olha para você está olhando para Cristo. Quando você olha para dentro, você começa a ver o Espírito Santo de Deus e a vontade dele sobre a tua vida, e você começa a caminhar conforme a vontade de Cristo para você. E aí você começa a mudar a tua realidade, você começa a sorrir mais, você começa a chorar menos, você começa a entender que as coisas vão acontecer, mas não vão para te destruir ou para te trazer morte, mas te trazer experiências para que quando você gere coisas boas na tua realidade, as tuas expectativas em Cristo começam a acontecer. E você já não viva como um mundo decepcionado, porque sonhei coisas que não aconteceram. Sonhou coisas que não aconteceram porque você vive sonhando como um mundo, coisas que não é para você. São coisas que o Senhor não está guardando para você. Ele tem algo especial para você, e algo especial precisa ser vivido conforme a vontade dEle, senão você trava o propósito que o Senhor tem para a tua vida. Expectativa versus realidade é uma coisa que nós temos
enfrentado, o mundo tem se acostumado. Quando nós começamos a entender a palavra, o que é expectativa, o que é a realidade? Expectativa. Aí você começa a ver, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eu não serei abalado. Quando você tem uma expectativa alinhada com o Senhor, você começa a olhar para essa palavra, você começa a ver assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Se eu estou alinhado com o Senhor, eu começo a entender que eu vou passar por situações difíceis, eu vou passar por um momento de luta, eu vou passar por lugares estreitos, eu vou passar por lugares de tumulto, mas eu estou tão alinhado com o Senhor que eu tenho a certeza que a realidade que eu vivo, estando nele, eu posso gerar uma expectativa de vitória, porque a palavra dele diz que eu não serei atingido. Mas quem não está alinhado com a expectativa no Senhor, começa a pensar assim, no Senhor eu estou livre, não vou passar por nada. Aí começa a passar por alguma coisa, não, a minha vida está tão boa, comecei a virar crente, e começou as coisas começam a se levantar, e se atinge aqui, uma coisa, um turbulento por aqui, um vendaval por esse lado. Mas quando eu estou alinhado com o Senhor e começo a viver a minha realidade numa palavra, eu começo a entender o que Ele quer para mim e eu começo a gerar expectativas capazes de ser vividas. Eu vou passar, as pessoas vão cair no meu lado, 10.000 à direita, mas eu vou passar e não serei atingido. Eu começo a viver a expectativa de ser vitorioso em Cristo Jesus, porque eu vivo conforme Ele me chamou para viver, crendo que a palavra dEle é viva e eficaz e me traz vitória todo dia. Vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quem tem a expectativa alinhada com o Senhor começa a pensar assim, realmente a vida está difícil. Realmente as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. Meu Deus, como as situações têm se levantado contra mim. Mas eu estou alinhado com o Senhor e a minha realidade é crendo nele. Eu sei que eu vou ter aflições, mas as aflições não vão me matar, porque eu estou em Cristo Jesus e Cristo Jesus está em mim. Eu terei aflições, vou passar por elas e elas não vão me vencer, porque a batalha já foi vencida em Cristo Jesus, porque Ele disse, eu já venci o mundo. Eu crendo nessa palavra, eu gero em mim uma expectativa de vitória nas minhas coisas, porque eu sei que eu vivo a palavra. Mas quando eu vivo uma expectativa que não está alinhada com o Senhor, eu penso assim, tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se está vencido, está tudo de boa então. Então, se está tudo vencido, como é que eu estou tendo essas brigas todas, esses levantes na minha vida? Nós precisamos ter uma realidade em Cristo Jesus. Cristo Jesus nunca falou, anda comigo que vai estar tudo de boa. Não vai ter nada, você não vai escutar barulho, não vai ter vento, não vai ter, o teu barco não vai balançar para um lado e para o outro, não vai ter um momento que tu vai achar que vai estar entrando água no barco. Pode entrar água no barco que for, meu irmão, a água que entrar vai sair, porque o teu barco não vai afundar, porque a minha realidade é viver a palavra de Cristo, e eu vivendo a minha realidade em Cristo, eu gero expectativas que vão acontecer em nome de Jesus. Nós temos que parar de viver igual ao mundo, gerando expectativas que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor nos chamou. É claro, irmão, que todos nós queremos coisas boas. Nós queremos um casamento que nunca dê estresse, nunca dê briga, que a tua esposa nunca vire do lado contrário para dormir contigo. Tem hora que a nossa cama parece que tem 5 metros, né? Que tudo roda, nunca chega perto da esposa, que ela está cada vez mais para longe. Claro que você quer que a sua vida, tu nunca tenha problema com os filhos, que você explique, os teus filhos entendam aquilo que você está falando, que tudo aquilo que tu passa para eles entendam que é para o bem. Claro que nós queremos isso tudo. Mas essas coisas não vão acontecer, porque é nessas coisas que o Senhor vê em nós a obediência de continuar crendo que eu falo, eu digo, as pessoas não entendem, mas a semente está lançada e o Espírito Santo que convence. E aí quando eu creio, eu não estou vendo acontecer, mas há uma semente sendo lançada no coração da minha esposa, do meu esposo, do meu filho. Eu não estou vendo, mas aquilo que eu estou falando está entrando, porque eu estou falando em nome de Cristo Jesus. Eu vivendo essa realidade, eu criei uma expectativa que o meu casamento não vai acabar, os meus filhos não vão se perder, eu não vou perder o meu emprego, eu não vou passar necessidade, coisas não vão faltar na minha vida, porque eu continuo fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, independente daquilo que eu passo, porque eu vou passar. E aí a gente anda lá no mundo, enquanto o mundo bota coisinha na internet, que é expectativa, realidade, tristeza, eu queria ser assim. Nós andamos com um povo que eu tenho uma realidade em Cristo Jesus, eu gero aquela expectativa, e todo dia minhas expectativas são alcançadas, porque eu ando conforme o Senhor me chamou para andar. O mundo começa a gerar expectativa de coisa que nunca vai acontecer, meu irmão. Nunca orou pela esposa,
Nunca sentou para conversar com o esposo dizendo: olha, isso que tu me faz incomoda. Isso que tu está fazendo está me ofendendo. Nunca falou. E aí espera que o casamento se resolva sozinho. E sabe o que acontece? Separa, casa de novo. E dá errado de novo. Porque quando um relacionamento não dá certo, 50% de culpa é de cada um, meu irmão. E aí, quando você sai, você se livrou de 50%. E o outro? Foi contigo. E eu escutei uma vez um pastor falando sobre o casamento, eu achei uma coisa interessante. Dificilmente quem se casa, separa e casa pela segunda vez, faz isso pela terceira. Só com a vergonha de ter que casar a terceira vez. Aí vai no segundo assim mesmo, não deu, vai até o final. Senão que começa a ficar aparente que o erro está em ti. Então para no segundo. Tem gente que tenta esperar que o filho faça algo especial, que atenda a sua expectativa, mas nunca falou, nunca sentou para conversar, nunca sentou para explicar. E aí deixa tocar desse jeito, deixa. Esperei que fizesse, esperei que entendesse, mas entendeu o quê? Nunca falou, nunca abriu, nunca fez aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, pregar o Evangelho, sentar para conversar, explicar o que a palavra do Senhor nos ensina sobre casamento, sobre filhos, sobre relacionamentos, alinhar as coisas, vamos alinhar a nossa realidade. É chamar o filho, a esposa, sabe? Qualquer que seja a tua situação, vamos alinhar na nossa realidade para que a nossa expectativa esteja alinhada aos céus e a gente comece a viver as realidades todo dia com uma expectativa que está sendo atendida, que até então ontem era um sonho, mas hoje é realidade. Porque eu estou vivendo conforme a vontade dele para mim. Nós temos que viver com expectativa em Cristo, que é Ele que tem o poder de fazer todas as coisas. Em Abacuque 3, 17 e 19 diz assim, ó: ainda que as figueiras não produzam fruto, as parreiras não deem uva, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para montanhas onde estarei seguros. Pode estar dando tudo errado, pode não estar acontecendo nada que tu queira, mas nós vamos continuar adorando o Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas e Ele tem derramado sobre você uma proteção que se chama Espírito Santo de Deus. As coisas podem não estar acontecendo do jeito que você gostaria, mas você continua evoluindo, você continua avançando, você continua pregando o Evangelho de alguém que não se abala com as circunstâncias, porque nós não somos desse mundo. Nós não podemos nos pegar nas coisas daqui. Aqui pode dar tudo errado, mas a nossa segurança é que lá em cima já está certo. O nosso lugar é lá, o nosso lugar não é aqui mesmo. Não espere o mundo ficar do jeito que você gostaria, porque o Senhor não quer que você tenha conforto no lugar onde você não vai ficar. O nosso conforto é lá. Quando a gente começa a se sentir confortável, quem fica alegre é o inimigo. Aí ele para até de te importunar, porque ele gosta de importunar quem ainda está crente, quem ainda acredita no Evangelho. Quem já não acredita, ele já nem incomoda mais. Então, quando o inimigo começar a parar de te incomodar, você começa a se preocupar. Ah, mas está se levantando contra muitas coisas contra mim, pastor. Tu não sabe a situação, situações se levantam contra. Se tu está falando comigo, meu irmão, é porque a situação não te matou ainda. E não te matou porque a situação nunca é maior do que aquele que está em você. E aí você começa a viver essa realidade, você pode gerar expectativa. Eu vou conseguir, eu vou vencer. As coisas vão acontecer, as portas vão se abrir, as situações vão ser resolvidas, o mar vai se abrir, o meu barco vai chegar na outra margem, as coisas vão acontecer, porque eu vivo conforme o Senhor espera que eu viva, na realidade da palavra. Se não for assim, meu irmão, nós vamos estar igual o mundo, gerando expectativa que nunca acontece, e aí vão continuar vivendo uma realidade de dor, de tristeza, que se alimenta. O mundo é tão feliz com esse tipo de coisa que toca essa música, todo mundo canta. Todo mundo acha engraçado esses vídeos de expectativa e realidade, é muito engraçado, enfim. Mas você começa a ver por que todo mundo se diverte com isso, porque todo mundo se encaixa, o mundo se encaixa nessa tristeza. Nós queremos uma coisa que nunca acontece. Eu tenho desejo de coisas que nunca vão para frente. E aí eu vou me acostumando com isso, eu vou me acostumando. O Senhor nos chamou para não se acostumar com o que o mundo oferece. Ele nos chamou para viver uma certeza que é a palavra do Senhor. Nós não se encaixamos mais com migalha, meu irmão. O mundo se acostuma com a migalha. Hoje dá certo, amanhã não dá. Hoje eu prospero, amanhã não. Hoje eu consigo, amanhã não consigo. Hoje eu estou bem com a minha esposa, amanhã não. Hoje o meu filho está bem. Não, quem vive com esse vai e volta e sobe e baixa de gráfico,
é o mundo. Nós estamos em ascendência, nós estamos crescendo. Todo dia meu casamento está melhor, todo dia o meu filho está cada vez mais próspero, todo dia as coisas acontecem melhor, cada dia mais o Senhor continua abrindo portas para mim, cada dia mais a minha empresa está prosperando, cada dia mais o meu serviço está sendo visto na empresa, cada dia mais eu me sinto mais humilde pregando o evangelho do amor, cada dia mais a palavra de Deus tem entrado em mim, eu tenho conseguido falar de Deus da melhor maneira, cada dia eu tenho conseguido orar mais, cada dia eu tenho conseguido ouvir mais a palavra do Senhor, cada dia mais eu tenho evoluído, porque eu tenho vivido uma realidade, a minha realidade é a palavra, e aí eu consigo gerar expectativas que vão acontecer. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí eu pergunto, você anda triste, você anda cabisbaixo, você anda confiando em quem? Em você? Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar naquele que disse que nele nós somos mais vitoriosos. Nós temos que começar a crer que agora em Cristo Jesus nós não somos mais como éramos antes, nós somos hoje uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e hoje eu vivo uma nova vida. E a nova vida, meu irmão, vai vir com um monte de aflição, um monte de deserto. E por que isso? Porque o Senhor está te forjando, está te deixando preparado para quando Ele te entregar a bênção, o propósito pronto nas tuas mãos, você está preparado para viver sem soberba, entendendo que tudo aquilo que Ele derramou sobre a tua vida é para derramar sobre você e sobre todos aqueles que estão contigo, porque você é vaso sem tampa para transbordar. Essa expectativa você vai ter quando você começar a viver a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho, meu irmão, é você já não andar mais com qualquer um. E eu não vou te antecipar, deixa que no final eu explico isso, porque senão daqui a pouco você começar a questionar assim, pastor, mas tu diz que a gente tem que andar com as pessoas pregando o Evangelho? As pessoas têm que andar com você, não você andar com as pessoas. Você veio para mostrar o caminho, não para andar pelo caminho que os outros te mostram, porque você já sabe o caminho é Jesus Cristo. Nós começamos a negociar a palavra de Deus. Eu entendo o Evangelho, eu entendo, mas porque eu gosto tanto do irmãozinho, não vou contra, né? Não é o que tu fala, é do jeito que tu fala. Talvez você tenha a dizer para o irmão, você está errado, mas não com soberba, não com ignorância, explicando, meu irmão, não é assim. Deixa eu te explicar um outro jeito. É assim, mas por aqui é mais rápido. Cara, mas o gostoso é a viagem. Vamos por um caminho mais longo que se chama Jesus Cristo. Tu vai ver que tu vai aprender bem melhor do que esse atalho. Tu vai chegar antes, mas vai chegar antes num lugar que não era nem para ir. Então vamos por aqui. E aí você explica, a pessoa começa a gerar uma dúvida. Será? E esse será é o Senhor trabalhando que, será que é esse lugar que eu tenho que ir, que esse mundo não me encaixa mais? Aí é mais uma pessoa que tu vai trazendo para perto. E daqui a pouco você vê que quando você olha para trás, você já não está mais sozinho. Tem uma multidão te seguindo. Mas não é porque é você, mas aquilo que você carrega, Jesus Cristo. Nós temos que parar de negociar, nós queremos viver uma realidade com o Senhor, nós temos que mudar a minha realidade, a nossa realidade. A nossa realidade é parar de ser convencido pelo aquilo que o Senhor, que as pessoas nos oferecem. Não, eu não troco os princípios. O Senhor já me disse o que eu tenho que viver, do jeito que eu tenho que fazer, eu não faço do outro jeito. Mas é só hoje. Talvez o Senhor volte hoje, e hoje eu perca a minha salvação. Não vou negociar, é desse jeito. E aí você começa a fazer propaganda daquilo que você carrega, daquilo que você acredita, porque lá fora o mundo faz propaganda de você, para você do que é ruim. Não faz desse jeito. Não, leva esse troco para casa, ninguém vai saber. As pessoas não te oferecem o mal. A gente só cai na armadilha depois de oferecer. E por que você não está oferecendo o Evangelho? Meu irmão, ninguém pode saber, mas eu sei. Não é meu. Deixa onde estava. Ô irmãozinho, a tua esposa está tão judiadinha. Se tu for na academia que eu estou, meu irmão, tu vai ver cada coisinha. Não me interessa, meu irmão. Eu sei aquilo que o Senhor deu na minha vida. Eu sei aquela que o Senhor colocou no meu lugar. Eu sei aquele esposo que o Senhor preparou para a minha vida. Eu sei aquilo que eu tenho preparado com a minha família. Eu sei aquilo que o propósito que o Senhor tem na minha casa. Não vou trocar por isso, por qualquer coisa lá fora, porque as coisas lá fora também envelhecem. E aí eu vou passar a vida toda trocando? Eu não troco aquilo que o Senhor me entregou. Há um propósito na vida da esposa, do esposo que me colocou. Há um propósito na família que o Senhor me entregou. Há uma herança que o Senhor tem me entregado todo dia. Eu não vou negociar pelas coisas que o mundo me oferece. Aos olhos, meu irmão, tem muita coisa boa lá fora. Mas quando você não começa mais a viver pela carne, viver pelo Espírito, você começa a enxergar que as coisas lá fora são muito podres. E
E você tem em casa coisas que tem o perfume de mirra, porque é o Senhor que te entregou. Tem perfume do óleo do Senhor sendo derramado pela tua casa e tu está negociando por lixo lá fora, porque você vive uma realidade longe da palavra. Você começa a ter que viver a realidade da palavra, enxergue pelo Espírito, você vai começar a ver uma podridão que existe lá fora. E isso não quer dizer que você não deve andar lá, mas lá você tem que ser a diferença. Você tem que levar o bom perfume do Senhor que está em você, e não só se contaminar com o lixo que está lá fora. Aí você quer gerar em você expectativas de boa vida? Comece a viver essa realidade, não se contamine. Tem duas coisas que me assustam na pregação: o relógio e a minha esposa que está lá atrás. Vou acelerar, porque senão daqui a pouco... Eu vou acelerar para a gente terminar no horário, meu. Vou trazer só um texto para vocês, para a gente finalizar, para vocês entenderem exatamente como é que funciona a expectativa e a realidade. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 8, diz assim: e o tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneiro nascido do seu rebanho, matou, ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a de Caim. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no canto, Caim atacou Abel e o seu irmão e o matou. Caim teve a iniciativa da oferta. Abel, por sua vez, também. Sabe, dois irmãos, vamos fazer uma oferta para o Senhor? Vamos fazer. Vamos lá, vê o que tu tem aqui, eu vejo o que eu tenho. A realidade deles era o quê? Fazer uma oferta. Qual era a expectativa? Que Deus aceitasse a oferta. Caim fez a oferta, Abel fez, mas aí diz a palavra que o Senhor aceitou a de Abel e não aceitou de Caim. A expectativa era que era aceita, mas não foi aceita. Porque muitas vezes a gente faz as nossas ofertas ao Senhor com uma expectativa que vai ser feito, gerando uma expectativa que o Senhor vai nos atender, mas nós não começamos a analisar qual a realidade nós vivemos, com o tipo de oferta que nós estamos fazendo. Porque quando nós ofertamos ao Senhor, o Senhor não olha a oferta, Ele olha o ofertante. E muitas vezes o que a gente faz para o Senhor, a gente está achando que é muito, mas pela realidade que nós estamos vivendo, estamos muito longe daquilo que o Senhor espera. E o Senhor rejeita aquilo que a gente tem feito. E a rejeição do Senhor hoje o que é? Não atender às orações que a gente tem feito, não atender aquelas expectativas que nós temos no coração, porque tudo aquilo que a gente faz para o Senhor e tem feito para Ele é o que sobra. É o resto do meu tempo. Eu vou na igreja, mas se eu não tiver qualquer outro compromisso. Eu vou na igreja só se eu tiver muito ruim, se eu tiver bem, não preciso ir. O Senhor espera de nós uma realidade de verdadeiros adoradores, que quando eu entrego a minha oferta para o Senhor, Ele recebe, porque Ele sabe que aquilo ali nada mais é de uma representação daquilo que você já tem feito todos os dias, adorando Ele de todo o coração. Nós precisamos entender que existe algo em nós, que nós temos que mudar a nossa realidade para que tudo aquilo que a gente oferte ao Senhor seja aceito. Quando nós viemos na igreja e ofertamos o nosso tempo ao Senhor vindo no culto, e muitas vezes a gente acha que isso já é muito, o Senhor olha o ofertante e vê que a nossa vida está totalmente fora daquilo que Ele espera para que nós vivemos na nossa realidade cristã. E aí as nossas expectativas com o entregar a oferta com o Senhor não é atendida, e gera em nós o quê? Uma frustração, como qualquer outra expectativa, quando não está dentro da realidade que o Senhor espera que a gente esteja. Aí a gente se frustra. Aí a gente começa a se frustrar com o pastor, com o líder do ministério, com o louvor. Não vou mais naquela igreja não, porque vou lá, as coisas não mudam. Eu vou lá, aquele pastor, gostei da pregação. O louvor hoje estava ruim. Muitas vezes nós chegamos na igreja e o Senhor espera que nós chegamos na igreja com uma realidade de verdadeiros adoradores e com expectativas em cima daquilo que Ele espera que a gente tenha, de uma palavra que a gente vive.
E muitas vezes a gente terceiriza a nossa oferta. A gente chega na igreja esperando que o pastor interceda pela nossa oferta. Nós esperamos que o pastor ore por nós, que o louvor cante por nós, que o líder do ministério cuide da nossa vida e faça a nossa propaganda para Cristo. Sabe aquela pessoa do QI, o que indica? Não, vou fazer amizade com o pastor Tom. O pastor Tom é o cara que faz oração de manhã, que ele tem uma intimidade com Deus. Meu Deus, o pastor Tom fala aí o pastor ora e as coisas não acontecem. Por quê? Porque ele não tem fé? Não, porque o Senhor fala para ele, não, eu sei o que estás pedindo, eu sei que eu posso fazer e eu sei que tu sabe o que eu posso fazer, mas não é de ti que eu quero ouvir, é de quem te mandou pedir. E aí as coisas não acontecem porque a gente não ouve o que o pastor Tom ouviu. Por quê? Porque o pastor Tom é especial? Não, porque os nossos ouvidos estão tampados para Deus. Porque o Senhor tem tentado falar para ti todo dia, muda a tua realidade, muda o teu jeito de viver, que quando você entregar a oferta para mim, eu vou aceitar e grandes coisas você vai viver. Mas nós vivemos totalmente fora de um alinhamento da nossa realidade e da nossa expectativa em Cristo Jesus, e as coisas não acontecem, nós culpamos os outros. Sabe o que acontece? Os outros continuam indo, os outros continuam evoluindo, a igreja continua caminhando, os pastores continuam pregando, o louvor continua cantando, a liderança continua avançando, o povo da igreja continua recebendo, e você fica em casa chateado. E o Senhor está te chamando para mudar a tua realidade de entendimento. O nosso entender é ouvir a palavra, é ouvir a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus? O Senhor está falando contigo todo dia, não é só comigo, não é só com o pastor Tom, é com todos nós. Mas onde você está vivendo a tua realidade hoje, muitas vezes o teu ouvido está tampado com a impureza do mundo, com as coisas que dizem lá fora, ei, não adianta, é legal, tá, mas não vai acontecer. Em nome de Jesus, se eu vivo conforme a vontade de Deus, tudo aquilo que está preparado para mim, já existe um sim no céu e vai acontecer. Mas quando nós entendemos essa questão do alinhamento das nossas expectativas e da nossa realidade em Cristo Jesus, nós começamos a ter que entender que nós temos que escolher com quem andamos. E aí essa questão de escolher em quem andamos é a questão que eu falei para vocês anteriormente. Nós já não andamos qualquer um, as pessoas têm que andar conosco. Caim matou Abel porque ele olhou para Abel e disse assim, vão ali no campo dar uma voltinha. E Abel foi. Quando você está alinhado com o Senhor, você já não vai em qualquer lugar mesmo. Você já não acompanha qualquer um. Você já não vai para qualquer caminho, porque você sabe a quem você serve. Pode ser quem for, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um parente, um gente boa da vida. Vão por ali. Eu não vou porque eu já sei o caminho que eu estou indo, e o caminho se chama Jesus Cristo. Quem está alinhado não aceita outro caminho. Quem está alinhado não aceita outra rota. Você já sabe, você vai dizer, eu sei para onde que eu estou indo. Onde eu estou indo, eu vou receber. Tem para você também. Quer me acompanhar? Amém. Se não quer, fica onde tu está, meu irmão. O problema é que com pena, com amor, a gente acaba se perdendo. E essa semana, eu conversando com o Bispo Fernando, eu mesmo falei uma frase para ele que eu achei fantástica. Só que eu não falei para ele, eu guardei para mim, que o fantástico ficou para mim mesmo. Muitas vezes a gente, como cristão, a gente se perde com amor. O Senhor nos chamou para tratar com amor. E muitas vezes a gente trata as pessoas com amor, as situações com amor, mas o amor que nós sentimos pelas pessoas e pelas situações nunca pode ultrapassar o tamanho do amor daquele que já nos amou primeiro, que é Jesus Cristo. Eu posso amar muito qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa ao meu redor, mas se esse amor me fizer se afastar do amor de Cristo, eu abandono. Não, meu, eu estou indo. Se tivesse acontecido isso aqui, Caim não tinha matado Abel. E Abel morreu que entrou de gaiato na história. Porque Caim gerou uma expectativa em Deus, foi Deus que não aceitou que Abel tinha a ver com isso. Mas quando a gente não consegue ser atendido às nossas expectativas em Deus, além de a gente morrer e nos matar espiritualmente, a gente mata muita gente. E isso acontece dentro da própria igreja, por isso nós temos que estar atentos. Quando nós estamos vivendo a nossa realidade em Cristo Jesus e a palavra está firme no nosso coração, eu não aceito qualquer caminho, eu não aceito qualquer chamado, eu não vou para qualquer lugar, eu continuo caminhando, porque tem gente aqui que anda ao nosso redor, aqui em qualquer lugar do mundo, relacionamentos que nós temos, pessoas que andam com nós, que muitas vezes nós achamos que está na mesma pegada, no mesmo propósito, e muitas vezes estão ali só para querer te atrapalhar. E aí você continua caminhando, meu irmão, e continua pregando amor. Eu estou indo, se você quiser, vamos junto. Mas eu não fico
para mudar a minha posição. Eu não vou negociar os princípios de Deus sobre a minha vida. E quando nós entendemos isso, o Senhor começa a atender e receber as nossas ofertas. E tudo aquilo que nós vivemos na realidade da palavra, nós começamos a viver expectativas que vão acontecer. Não é a minha expectativa é uma, minha realidade que eu vivo outra. Não é a mesma. Eu só gero expectativas em cima de uma realidade que eu já vivo. Eu já vivo em Cristo Jesus. Então a minha expectativa é de vitória. A minha expectativa é de vencer os obstáculos. A minha expectativa é de avançar nas aflições. A minha expectativa é do meu casamento vencer. É dos meus filhos crescerem e estar sempre caminhando no caminho do Senhor. A minha expectativa é a minha empresa ter sucesso, o meu trabalho avançar, eu prosperar. A minha expectativa é quando eu abrir a minha carteira, eu não ter muito, mas o muito que eu tenho nunca faltar. A minha expectativa é chegar na igreja e o poder de Deus ser manifesto na vida de todos que estão aqui e eu sentir grandiosamente a presença do Senhor. A minha expectativa é quando eu sair daqui, o amor que está em mim, que eu carrego, que é de Cristo Jesus, já começa a fazer a diferença por onde eu passo. A minha expectativa é que tudo aquilo que é derramado sobre a minha vida começa a transbordar sobre a minha rua, sobre o meu bairro, sobre a minha cidade. A minha expectativa é que quando a igreja abre a boca, as pessoas comecem a sentir um pauladão de Cristo e comecem a voltar para a realidade que é Cristo Jesus. A minha expectativa é que o céu desça sobre a nossa vida todos os dias, todas as manhãs. A minha expectativa é que quando eu saio de manhã, eu lembro dos problemas, mas já sei que em mim tem a solução que se chama Cristo Jesus. Essa é a minha expectativa e ela vai acontecer sim, porque eu vivo a minha realidade em Cristo. Mude a tua realidade que as tuas expectativas vão ser atendidas. O Senhor está pronto para te entregar as coisas, mas você está querendo viver uma realidade que é aquela que Ele não te chamou para viver. Choramos, sofremos. É a carne. Quem sofre é a tua carne, meu irmão. Quem fica machucado, dor de cabeça, meus cabelos já não são da mesma cor, minha pele já não é tão sedosa. A carne pode envelhecer. Isso aqui é só um carro que o Senhor nos emprestou para andar por aqui. Quando a tua carne sofre, é um sinal de que ela está esticando porque ela já daqui a pouco não cabe mais o tamanho do Espírito que está fortalecido dentro de você. O inimigo, quando vê as tuas marcas, meu irmão, ele vê a marca de alguém que está todo dia se levantando para a batalha e não morreu porque vive em Cristo Jesus. Quando o inimigo vê você, ele vê que em você não pode chegar porque você vê e vive a realidade da palavra e ele sabe que perto de você não pode passar. E aí as expectativas começam a acontecer e tudo aquilo que você espera vai acontecer em nome de Jesus. E se não acontecer, pastor, eu vou continuar adorando meu Deus, porque tudo aquilo que eu preciso Ele já me deu, que é a salvação eterna. Eu não sou daqui, eu sou de lá e para lá nós vamos voltar em nome de Jesus. Eu convido a igreja a se levantar.